Você está assistindo à TV Galega, que apresenta o Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E no programa de hoje, quem está contando a história aqui é o João Pedro Correia. João Pedro Correia, da família Correia de Gaspar. Quantos irmãos você eram? Eu sou o 15º filho Você é mais jovem, do mesmo pai e da mesma mãe. Você é mais jovenzinho. Eu sou mais jovem, exatamente. Não foi ensinado a ser padre? Não tem nenhum padre da família? Nenhum padre na família. Olha, esse Gaspar é um uma sacrilégio. raridade. Um sacrilégio. Uma raridade. Mas uma família, obviamente, católica, claro. É de origem portuguesa, né? Sim, de origem Você portuguesa. tem que gostar desse vinho aqui do Douro. Como é? Tem que gostar desse vinho do Douro. Com certeza. Você esteve em Portugal também? Tive. Felizmente, tive a oportunidade de viajar bastante. No tempo que eu estava na Europa, e depois, quando eu tive meu período da Volvo, eu também viajei por muitos países também, então me deu uma oportunidade de conhecer um bom pedaço do mundo. Aí você parou de fazer entrevista da furo de reportagem, mas passou a ver a questão da segurança do trânsito. As medidas adotadas aqui, ali, ou acolá. Na verdade... Em Berlim, por exemplo, eles têm um negócio que eles fazem chicane para o cara não correr. Sim. Isso é uma técnica de Não acalmar tem como, porque você não tem como correr, né? Acalmar o trânsito, né? Fazer com que você tenha obstáculos e com isso reduz a velocidade. Vai para lá, depois volta para cá. É obrigado a reduzir. Mas então, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei um pouco para o rádio, mas voltei de olho em outras oportunidades. E imediatamente, isso foi em 75, eu fiz uma viagem, como eu falei aí, de 6 meses pelas Américas. E quando voltei para Curitiba, a Volvo tinha o seu projeto aprovado para Curitiba. E a Volvo estava procurando relações públicas que falasse principalmente inglês. Quer dizer, então, como eu vinha da Suíça, eu estava com francês, inglês, espanhol bem afiados, além de português naturalmente, aí me candidatei e fui imediatamente aceito. Foi o único que apareceu lá. Mas foi uma oportunidade muito boa, porque me deu a chance de conhecer um outro mundo que, como jornalista, eu não tinha visto ainda, que era o mundo corporativo, o mundo industrial, entender o que é um caminhão pesado, um ônibus pesado, por que chamavam de caminhão e ônibus pesado, para levar o dobro da capacidade e tal. Isso foi realmente muito importante. Depois de algum tempo, eu descobri que, indo bastante vezes à Suécia, que segurança era uma palavra, era um valor para a Volvo muito grande. E quando a Volvo fez 10 anos de Brasil, não era 10 anos de mercado ainda, era 10 anos de Brasil, de constituição de empresa, eu disse, está na hora de aproveitar para lançar um programa de segurança no trânsito, para ajudar o país, ajudar a sociedade brasileira a pensar segurança, a fazer da segurança um valor para ela própria sociedade. Para que você tenha ideia, nessa oportunidade, acidente de trânsito na imprensa brasileira era notícia de coluna policial, ponto. Ninguém discutia mais nada. Quando nós criamos o programa de segurança, que eu comecei a visitar os grandes meios de comunicação no Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, não havia sequer uma editoria ou um profissional que fosse dedicado a isso. Aí é que realmente o país começou a descobrir a importância do tema para a sociedade e para o próprio país. Isso foi realmente extraordinário. Você que sugeriu essa campanha? Sim, isso fui eu que sugeri, porque eu tinha visto a importância disso na Suécia e vi o quanto o Brasil estava necessitado de um programa como esse. Isso foi tão importante para o país que, quando a Volvo lançou o programa, nós fizemos uma reunião de lançamento em Curitiba. E eu mandei fazer uma coisa de loucura naquela época, mas eu mandei fazer uma mesa redonda de 36 lugares, num salão de festa de um hotel de Curitiba, e vieram todos os responsáveis pelas principais agências de governo, CONTRAN, DENATRAN, os DETRANs mais importantes, as agências de transporte de carga, de passageiros, tudo mais, e nós
colocamos todo mundo ao redor de uma mesa durante 2 dias para discutir estratégias de como fazer um programa de trânsito. E esse foi realmente um começo monumental para isso. Esse programa, vocês foi premiado? Nós ganhamos com esse programa o primeiro prêmio mundial de relações públicas que o Brasil ganhou. Olha só. Quer dizer, o Brasil nunca tinha ganho um prêmio de relações públicas. Eu posso contar para meus amigos agora. Sou amigo do João Pedro que ganhou o prêmio. O prêmio foi entregue no Canadá como uma grande festa e tal, e foi realmente muito importante. Agora, se foi importante para mim, foi extremamente Brasil, importante, né, para a Volvo, por ter prestado esse serviço. E mais importante do que ter prestado um serviço à Volvo, foi aos setores de transporte de cargas e de passageiros. E como se não bastasse, a própria sociedade, porque como decorrência de um programa desse, já se salvaram milhares e milhares de vidas. Então, isso realmente é uma contribuição comunitária de extrema importância. Agora, você já aposentou lá na Volvo, né? Eu parei já na Volvo, de verdade, como funcionário, eu parei em 1992, já faz 30 anos. Né? Mas continuei colaborando como consultor independente até uns 5, 6 anos atrás, certo? Onde respondia pela consultoria externa do programa, onde dava pitacos aqui e ali, criava soluções. Ainda fizemos bastante coisa importante. Mas o programa agora ele está mais direcionado ao setor de transporte de cargas e de passageiros, mas antes ele cobria o guarda-chuva do trânsito inteiro. Assim, né? Agora, depois que você juntou o seu primeiro $1 milhão, quando você voltou para Curitiba, você resolveu casar, né? Não, eu na verdade, quando eu voltei para Curitiba em 75, eu voltei com a ideia de casar, certo? E casei logo em seguida, 2 anos depois. Você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas. Casaram já? Tudo? Casadas. Já tem netinho, não? Tenho 2 netos. Né? As coisas mais queridas do vovô. Eu sempre digo que uma é herdeira das dívidas e a outra das dúvidas. Mas realmente eu descobri uma coisa muito importante que provavelmente muita gente de idade agora possa entender, que é o que se chama de vovosidade, que é você vivenciar a vida do vovô, tendo um neto, tudo mais. Tem um escritor americano que ele dá um conselho muito sábio aos seus pais, e ele diz o seguinte: não tenha filhos, tenha netos. Para dar a ideia da beleza que é realmente você ter netos e de poder que o filho você tem a responsabilidade da criação, né? Sim. Você está cuidando das filhas, tal, vai aonde? Que hora que vai voltar? Não sei o que, tal. Os netos não, o neto é tudo só para estragar mesmo. Na casa dos pais não pode fazer nada, na casa dos avós faz tudo e mais um pouco se quiser. E realmente isso é maravilhoso. Você tem 2 guris, netinho? 2 rapazes. Um chama-se Francisco, está com 13 anos, e o outro chama-se Benjamin, acaba de fazer 2. Goiás é pequenininho. Então são bem de idade bem diferentes. Assim. É impressionante, né? Agora, você parou com rádio, não quero nem saber mais. Com rádio de verdade eu já parei há muito tempo. Mas está escrevendo, eu parei, né? Praticamente quando eu voltei da Suíça eu parei. Mas eu nunca deixei de ser um escritor, um repórter, digamos assim, porque mesmo como profissional da comunicação empresarial, trabalhando como relações públicas, trabalhando como um comunicador social dentro de uma grande empresa multinacional, eu sempre olhava as coisas do ponto de vista jornalístico. Escrevi 3 livros sobre trânsito, né? E eu digo que eu não escrevi 3 livros, eu escrevi 3 grandes reportagens, certo? Sobre o trânsito. Foram livros que ajudaram bastante a comunidade de trânsito a pensar o trânsito, a refletir sobre o trânsito, mas realmente foram contribuições que eu dei muito mais como jornalista do que como escritor, com a pretensão de fazer um livro romanceado, tudo mais. Não, os livros são bem temáticos, o que aconteceu no Brasil no trânsito entre 1987 e 2007,
que foi o primeiro livro, que chama-se 20 anos de lições de trânsito no Brasil, e o segundo, que foi sobre cultura de segurança no trânsito, casos brasileiros, onde eu conto lá mais de 30 casos de gente, de empresas, de entidades que fizeram muito para disseminar a cultura de segurança no trânsito no Brasil, que eu acho que foi um desafio muito grande. Começar um programa de trânsito foi um desafio. Criar uma base para a educação de trânsito é um outro passo importante. Criar uma base para desenvolver cultura de segurança no trânsito é um outro passo superior. E esse passo ainda nós temos que caminhar muito até que nós cheguemos lá na frente. A conscientização total, né, muito motorista, motociclista, pedestre. Muito difícil, não é uma coisa difícil no Brasil, é uma coisa difícil no mundo. No mundo inteiro, né? Certo? Obviamente que os países mais ricos conseguiram desenvolver um pouco mais, mas nenhum chegou ao zero, nenhum deles pode dizer que está no topo do negócio, assim, que já pode esquecer, porque realmente o esforço ainda é muito grande. Ainda hoje eu vi que já houve um acidente no Texas, nos Estados Unidos, onde foram envolvidos 100 veículos. E agora acabou de acontecer na África do Sul, um caminhão foi batendo em 36 automóveis, um ficando por cima do outro, capotando, aquela coisa. Caminhão com reboque, né, desgovernado. Certo. Muitas vezes esses acidentes maiores acontecem muito em estradas que tem neblina, certo? O pessoal não diminui a velocidade. E aí e quando tenta refrear já está muito não em dá cima. Tempo, Ou então que tem grandes incêndios na beira das estradas. Gelo, né? Gelo. Então você tem uma série de fatores que levam assim alguns acidentes a terem características bem maiores, né? Às vezes é uma curva na estrada que o cara vem embalado, quando vai fechar a curva tem tá parado lá o obviamente que quase sempre tem a contribuição do motorista que falhou, certo? Que não prestou atenção, ou que já estava dormindo, ou que já estava drogado, ou que já estava bêbado. Esse do bêbado que é o pior problema, né? É um problema realmente muito grande, e não um problema brasileiro, um problema mundial também. Né? E olha que já tentaram em 1785 proibir, houve associações cristãs que queriam proibir a bebida alcoólica, mas não adianta, né? Isso o que nós temos que nós que tomando vinho, né? Mas tem que ter cuidado. O que nós temos que entender é que realmente mudar comportamento é provavelmente um dos maiores desafios da ciência humana. Certo? Quer dizer, porque não é a questão da informação, é a questão de fazer com que a informação seja deglutida para que isso acabe mudando o seu comportamento. Então, as pessoas sabem que não devem beber e dirigir, mas continuam fazendo. Sabem que no final do ano devem ter um dinheirinho reservado para fazer uma boa revisão do carro, trocar o pneu, tudo mais e tal. Mas ainda assim não fazem e acabam se envolvendo em acidentes. Então, não é por falta de informação, é por falta de comportamento. E o grande desafio é qual é a forma de descobrir essa mudança de comportamento. E às vezes nem é falta de dinheiro, né? Não, com certeza. Nem é falta de dinheiro. Até porque os países ricos também não resolveram. Quer dizer, então o problema continua igual. Agora você deu a sua bela contribuição, né, nesse setor aí. Eu acho que foi um trabalho primoroso que você fez. Tem que ter orgulho disso aí, né? Foi um trabalho realmente importante, eu me considero bem gratificado, me considero assim como tendo cumprido uma boa parte da minha missão. Eu acho que nós todos temos uma missão a cumprir e temos um legado a deixar, certo? Feliz daqueles que possam se orgulhar de haver deixado um legado que vai servir a seus futuros netos e tataranetos. Não, você não estudou para padre, mas você deixou um verdadeiro trabalho sacerdotal no campo da segurança. De certa forma, sim. De certa forma. Uma pregação. Felizmente. De quantos anos que você fez essa pregação aí? Olha, o programa Volvo começou em 1987. Pois é. E desde lá o programa não parou. Né? E o Brasil
pegou esse fio, pegou essa vela e acendeu numa chama muito maior. Quer dizer, o bom do negócio é que não fui só eu, certo? Eu estava presente no começo, certo? Mas na medida que a coisa foi evoluindo, outros parceiros foram entrando, outras pessoas, outros JPs foram entrando na história e fazendo a sua parte. De maneira que acho que o estágio que nós estamos hoje não se deve a mim, mas se deve a um conjunto de esforços, certo? De uma pleia de profissionais realmente muito grande e espalhados pelo Brasil afora. E agora que está mais paradinho, você está torcendo lá para o Coxa ou você é do Atlético? Não tem time. O futebol realmente não é mais o meu forte. Vasco é o Álvaro, né? Eu até gosto de futebol quando tenho jogos importantes dos grandes campeonatos, mas realmente o futebol desmotivou muito assim aqueles que achavam que futebol era uma coisa séria, uma coisa honesta. Até, né? Mas realmente perdeu muito o sentido das coisas. Você veja que não gostaria de me meter nessa, mas realmente quando as apostas começam a mandar, certo? É sinal de que a coisa vai deteriorar e vai deteriorar muito mais, não tem a menor dúvida. Surgiu o escândalo agora dos pênaltis, né? O cara que tinha pago para jogador do Criciúma, que jogou contra o Criciúma, fazer um pênalti no primeiro tempo, outro ano, mas teve um que o Sport parece que não foi escalado. Não cumpriu. Aí o cara não cumpriu porque não teve como, ele não jogou, até tentou comprar os companheiros, mas um companheiro foi lá e denunciou para a diretoria. Aí que então, quando você vê isso, você não vê mais nenhuma razão para continuar mexendo com isso. E, na verdade, o que se chama de profissionalização, na verdade, você pode chamar de outras coisas também, né? Eu fui presidente do Palmeiras, né? Certo. Palmeirinho nosso aqui. Sim. E depois que eu passei aquele sofrimento todo, porque sofremos barbaridade, tinha que vender as férias para poder pagar as coisas e tal, eu nunca mais fui ao campo, porque aí ali na coisa eu vi a realidade do futebol, né? Como é que funciona a coisa e tal, com federação. Aquele tempo só o Joinville que era campeão, né? O presidente era de Joinville, o que fazia a Carabela era de Joinville. Aí até os juízes de Blumenau quebrava o relógio quando o Joinville estava perdendo, só voltava a funcionar mesmo, só via que estava quebrado 10 minutos depois, quando o Joinville fazia o gol de empate. Então, aí eu nunca mais fui ao campo de futebol. Mas gosto de ver um joguinho, sou flamenguista. Realmente perdeu a graça. Eu me lembro que já faz um bom tempo, já deve fazer mais de 10, 15 anos que eu fui a um jogo de futebol no campo do Atlético. Aí eu fui lá nas cabines de rádio para reviver o meu tempo e tal. Antes de chegar na cabine de rádio, eu encontrei uns 10 assessores de imprensa de jogadores de futebol. Quer dizer, cada jogador desse é uma empresa. Sim, é verdade. Certo? E aí você vê, realmente, esse é um outro mundo, não tem nada a ver com isso. João Pedro, J. Pedro, o nosso tempo está esgotado, né? Que pena. Rápido. Pois é, podia tanta outra coisa comentar. Quero te agradecer, né? Desejar prazer meu. Bom. Prazer meu. E quem sabe qualquer dia eles convidam a gente para ir lá na Deutsche Welle, na Rádio da Suíça, lá para dar uns palpites naquela. Perdeu, a Rádio Internacional também perdeu. Não existe mais praticamente, até porque a Deutsche Welle agora tem até um negócio de televisão, eles mandam os programas aí para a TV e tal, mas a rádio não tem mais sentido mesmo. A Rádio da Suíça tem relação com as emissoras de Rádio Brasil via internet, fazendo boletins e tal, para não perder o contato. Mas realmente hoje, o rádio já não existe mais. Hoje qualquer rádio de Gaspar pode ser ouvida no mundo inteiro. Sem dúvida. Né? De Blumenau, se onde for. Com certeza. Eu ainda hoje mostrei para os meus sobrinhos aqui em Blumenau um aplicativo de rádio que você pega a rádio do mundo todo. Então, não tem mais distância. Não. Gastar dinheiro com a Deutsche Welle tinha 200 mil quilowatts em onda dirigida para atingir o Brasil, depois virava para a Rússia, virava para cá, para lá. Né? Não tem mais sentido. O mundo mudou muito, a proposta, a conversa hoje, a pauta, a agenda do mundo hoje é completamente diferente. Os meios
de conversar com a sociedade são completamente diferentes. Eu diria que os objetivos também mudaram bastante. A safadeza assumiu um caráter que a gente não conseguia imaginar Chega a tal ponto, naquela época, de maneiras que o que nós temos é que aprender que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje e como é que a gente sobrevive no mundo de hoje. Essa é a grande pergunta. Nós nem chegamos a falar sobre a questão do meio ambiente, né? Que nós estamos destruindo o nosso planeta, mas fica para uma outra oportunidade. Espero que seja breve, antes que acabe o mundo. Obrigado, Altair, obrigado pela oportunidade. Realmente sempre muito agradável poder voltar a conversar sobre coisas antigas e nem tanto aqui com você, ter a oportunidade de cumprimentar a gente de Blumenau, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina e de todo o Brasil também. E se tiver oportunidade realmente de vir discutir assuntos que sejam relativos à imprensa, à comunicação, ao trânsito, o que quer que seja, sempre será um prazer muito grande de poder voltar. Ok. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Sua saúde. Saúde.